A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadad e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações. E ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos 70 rebanhos santos do Senhor, e do que buscar uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8. Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente acima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome. E que você é membro da 70 Santos, e diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esse ministério de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas, ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada
sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Senhor e ao Espírito Santo para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor o Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos em 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção, para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor o Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio, os 2 primeiros livros de hoje. Gálatas com 6 capítulos. Cantares com 8 capítulos. Capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Por nós trabalharmos com a numerologia, com a Bíblia Sagrada, do jeito que ela é, como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir. Com a palavra do Senhor Deus, e assim levar a presença do Senhor Deus e anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Gálatas capítulo 2, que contém 21 versículos. Se torno a edificar aquilo que destruí, continuo-me a mim mesmo transgressor, pois eu pela lei estou morto para a lei, e a fim de viver para o Senhor Deus, estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, e Cristo vive em mim. A vida que vivo agora no corpo, vivo na fé do Filho do Senhor Deus, que me amou a si mesmo, se entregou por mim. Não anulo a graça do Senhor Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se o Cristo, que Cristo morreu em vão. Cantares com 8 capítulos. Capítulo 7, Cantares, capítulo 7, que contém 13 versículos. Quão formosos são os teus pés nos sapatos, ó filho do príncipe, as voltas das suas coxas são como joias trabalhadas por mão do artista.
O teu umbigo é como taça redonda em que não falta bebida. O teu ventre é como um monte de trigo cercado de lírios. Os teus 2 seios são como 2 filhos gêmeos da gazela. O teu pescoço é como a torre de marfim. Os teus olhos são como as piscinas de Hesbom. Junto à porta de Bate-Rabim, o teu nariz é como a torre do Líbano que olha para Damasco. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que através do poder da tua santa palavra sendo ministrada, eu lhe peço que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essas vidas sejam livres em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mas antes de eu dar continuidade aqui e dar início ao sorteio, perdão, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Hoje os números que eu falarei primeiro, os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de números ímpares. E logo após eu falarei os pares. Vamos dar início ao sorteio.
Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 3,67, 4,68. 3,67, 4,68. Esther com 10 capítulos. Capítulo 2. Esther, capítulo 2, contém 23 versículos. Esther torna-se rainha, passadas coisas e apaziguando o furor. Do rei Assuero lembrou-se de Vasti, do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas. Põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam na fortaleza de Suzã todas as moças virgens e formosas na casa das mulheres, sob o cuidado de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e recebam elas tratamento de beleza. A moça que agradar ao rei, reine em lugar de Vasti. Isso pareceu bem ao rei, e assim se fez. Esther, capítulo 2, para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Seja muito bem-vindo, Alessandro, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela sua presença, gratidão por todas as curtidas. 1 Pedro com 5 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, leio somente 4 versículos. Como ela é, tempo, quantidade, números e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e que você possa levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para onde você estiver. 1 Pedro, capítulo 2, para o rebanho santo número 13, 57, 14 e 58. Capítulo 2 contém 25 versículos. Os deveres dos que prestam serviço ao trem. Pois servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e amáveis, mas também aos maus. Pois é louvável que alguém, por causa da consciência para com o Senhor Deus, suporte tristeza, padecendo injustamente. Que glória, porém, é essa, se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportai com paciência. Se, porém, fazendo bem, sois afligido e o suportais com paciência, isso é agradável ao Senhor Deus. Para isso foste chamado, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Seja muito bem-vinda, Geusa, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. 2 Pedro com 3 capítulos. Capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Que contém 21 versículos. Por isso mesmo, vós, empregando toda diligência, acrescentai a vossa fé, a bondade, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor.
Pois se em vós houver essas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos, nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus o Cristo. 15, 55, 16 e 56, 15, 55, 16 e 56. Vamos ao livro. Lamentações com 5 capítulos. Capítulo 4. Lamentações, capítulo 4, para o rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. O capítulo 4 contém 22 versículos. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom. As pedras do santuário estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Os preciosos filhos de Sião, comparáveis ao puro ouro, como são agora arrebatados por objeto de barro. Obra das mãos de olheiros, até os chacais abaixam o peito e dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel. Como os avestruzes no deserto, a língua do que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão, mas ninguém lhes dá. 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. 1 João com 5 capítulos. Capítulo 2, 1 João, capítulo 2, para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. 1 João, capítulo 2, que contém 29 versículos. Os anticristos, filhinhos, esta é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos, que é a última hora. Saíram de nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco, mas isso é para que se manifestasse que nenhum deles é dos nossos, mas vós tendes a unção que vem do santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabes e porque nenhuma mentira vem da verdade. 29, 41, 30 e 42, 29, 41, 30 e 42. Atos com 28 capítulos. Atos capítulo 10. A visão de Cornélio em Cesareia. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte conhecida como italiana. Ele era piedoso e temente ao Senhor Deus com toda a sua família. Dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava ao Senhor Deus. Esse homem, quase às 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo do Senhor Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio, Cornélio, muito atemorizado, olhou para ele e perguntou: Quem é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante do Senhor Deus. 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Esdras com 10 capítulos. Capítulo 6. Esdras, capítulo 6, para o rebanho santo de 9, 61, 10 e 62.
Esdras capítulo 6, que contém 18 versículos. Término e consagração do templo. Acabou-se esta casa no 3º dia do mês de Adar, no 6º do ano do reinado do rei Dário. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e os restantes dos exilados fizeram a dedicação desta casa do Senhor Deus com alegria. Ofereceram para a dedicação desta casa do Senhor Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 cabritos segundo os números da tribo de Israel. E instalaram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o serviço do Senhor Deus em Jerusalém, conforme está escrito na lei de Moisés. 1:69, 2:70, 1:69, 2:70. Juízes com 21 capítulo. Capítulo 15. Juízes, capítulo 15. A vingança de Sansão. Acendeu as tochas e largou as raposas na plantação dos filisteus, incendiou assim tanto os feixes como o cereal que iam colher, as vinhas e os olivais. Perguntaram os filisteus quem fez isso, responderam: Sansão, genro do Timinita, porque este lhe tomou a mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo ela e a seu pai. Disse-lhe Sansão: se é assim que fazes, só cessarei quando me houver vingado de vós. E os atacou furiosamente, matando muito deles. Então desceu e habitou na fenda do penhasco de Etão. Os filisteus subiram, acamparam-se contra Judá e se estenderam por lei. Glórias ao Senhor Deus. 11:59, 12:60. 11:59, 12:60. Mateus com 28 capítulos. Capítulo 14. Contém 36 versículos. O Senhor Jesus anda sobre o mar. Logo em seguida ordenou o Senhor Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedia a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, dirigiu o Senhor Jesus a eles andando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. O Senhor Jesus, porém, imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Glórias ao Senhor de Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. Joel com 3 capítulos. Capítulo 2. Joel capítulo 2 contém 32 versículos.
Diante dele temem os povos, todos os rostos empalidecem, como valentes correm, como homens de guerra sobe os muros, vai cada um nos seus caminhos e não se desvia da sua fileira, não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente, arremetem contra as lanças e não se detêm, assaltam a cidade, correm pelos muros, sobe as casas, entra pelas janelas como ladrão. Glórias ao Senhor Deus. 23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao livro. Sofonias com 3 capítulos. Sofonias com 3 capítulos. Capítulo 3. Sofonias, capítulo 3. Contém 20 versículos. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que eu sirva de comum acordo, da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, o meu povo disperso me trarão sacrifício. Naquele dia não te vergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelasse contra mim, porque então tirarei do meio de ti o que exulta na sua soberba. Nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte, deixarei, porém, no meio de ti um povo humilde e pobre, que confia no nome do Senhor. 17, 53, 18 e 54, 17, 53, 18 e 54. Ezequiel com 48 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ezequiel. Capítulo 7. Ezequiel, capítulo 7. Contém 27 versículos. O fim vem. Veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel. O fim vem sobre os 4 cantos da terra, agora vem o fim sobre ti, e enviarei sobre ti a minha ira. Eu te julgarei conforme os teus caminhos e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Não te pouparei, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos e as tuas abominações estarão no meio de ti. Então sabereis que eu sou o Senhor. 21, 49, 22 e 50, 21, 49, 22 e 50. Marcos com 16 capítulos. Capítulo 3. Marcos, capítulo 3, para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. O capítulo 3 contém 35 versículos. A família de Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, estando de fora, mandaram chamar. A multidão estava assentada ao redor dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos procuram e estão lá fora. Ele lhes perguntou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então, olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, portanto, qualquer que fizer a vontade do Senhor Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. 5, 65, 6 e 66, 5, 65, 6 e 66. Abacuque com 3 capítulos. Capítulo 3, Abacuque, capítulo 3, para o rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66.
Capítulo 3 do livro de Abacuque contém 20 versículos. A futura Jerusalém. Nós trabalhamos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática. Eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, do Espírito Santo de verdade, de anjos celestiais, para junto de você, seja onde você estiver. Canta alegremente a filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta em todo o coração, a filha de Jerusalém. O Senhor afastou o teu castigo, lançou fora o teu inimigo. O Senhor, o rei de Israel, está no meio de ti, tu já não me verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não te afrouxem as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar, ele se deleitará em ti com alegria. 7:63, 8 e 64, 7:63, 8 e 64. Terceira João com um capítulo. Que contém 15 versículos. O presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, há de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Glórias ao Senhor Deus. Antes de dar continuidade ao sorteio, irei apresentar uma mensagem, mais uma das denúncias que as igrejas e canais estão apresentando para todos vocês. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você.
Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4. Foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Vamos dar continuidade ao sorteio. Vamos aos rebanhos 35 e 36, 35 e 36. E o livro é o livro de Apocalipse com 22 capítulos. Vamos ao capítulo, que é o capítulo 6. O capítulo 6 contém 17 versículos, os selos. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão, vem. Olhei e vi um cavalo branco, seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo. E para vencer, quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, vem. Então saiu outro cavalo vermelho, ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra, para que os homens se manifestassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Glórias ao Senhor Deus. 31, 39, 32 e 40, 31, 39, 32 e 40, Judas com um capítulo, que contém 25 versículos, exortações aos fiéis. Quanto a vós, amados, lembrai-vos da palavra que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo os seus desejos ímpios, são estes que causam divisões sensuais e não têm o Espírito. Edificando, porém, amados da vossa santíssima fé e orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor do Senhor Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus o Cristo para a vida eterna, e apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Glórias ao Senhor Deus. 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. Gênesis com 50 capítulos. Capítulo 5, Gênesis capítulo 5.
Para o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. Capítulo 5 contém 32 versículos. De Adão a Noé. Este é o livro das gerações de Adão no dia em que o Senhor Deus criou o homem da semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e o abençoou e os chamou pelo nome de homem no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, pôs-lhe o nome de Sete. Foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Glórias ao Senhor Deus. 34. Gênesis capítulo 5 para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. Vamos à oração. A oração é a oração 8. Maravilhoso Senhor Jesus Cristo, eu peço que haja agora as suas abundâncias para a graça e as alegrias alcançando todas essas vidas dos fiéis, seguidores ou inscritos e fiéis membros dessa tua igreja, @70santos, e todos possam alcançar as tuas promessas e prosperidade e viver uma vida de santidade e santificação para mais honra e mais glórias do teu santíssimo nome. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 últimos livros de hoje. Eclesiastes com 12 capítulos. Jonas com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7, contém 29 versículos. Sabedoria. Melhor é a boa fama do que o precioso unguento, o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há o banquete, pois ali se vê o fim dos homens, todos os homens, e os vivos o aplicam o coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Glórias ao Senhor Deus. Seja muito bem-vindo, João, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Jonas, capítulo 2. Jonas, capítulo 2, a oração de Jonas, que contém 10 versículos. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Disse ele, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz, tu me lançaste no profundo do coração dos mares. E a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Eu disse, banido estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a olhar para o seu santo templo. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. Enquanto vocês mentalizam, eu vou ler mais dos desafios que as igrejas e canais estão apresentando. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casa ou em outras formas de moradias. Primeiro, oferta, segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimo. Sétimo,
ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada, o que não é mais necessário, e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. E eu vou ler para vocês mais um desafio. Atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Primeiro, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segundo, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus o Todo-Poderoso não pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceiro, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarto, prove para nós na Bíblia Sagrada que é um filho do Senhor Deus o Todo-Poderoso que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9:31 e receba 200 milhões de reais. Quinto, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Sexto, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Sétimo, prova para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glórias ao Senhor Deus. Mentalize o número de 1 a 22. Você que mentalizou o 12 vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 2. Você que mentalizou o 19 vai meditar no livro de Cantares, capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu o número 20, vai meditar no livro de Esther, capítulo 2. Você que mentalizou o 18 vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Você que mentalizou o 4 vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Você que mentalizou o 13 vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 4. Você que mentalizou o 6 vai meditar no livro de 1 João, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 5, vai meditar no livro de Atos, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 1, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 6. Você que mentalizou o número 21, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 15. Você que mentalizou o 16, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 14. Você que mentalizou o 17, vai meditar no livro de Joel, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 15, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o 22, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 7. Você que mentalizou o número 3 vai meditar no livro de Marcos, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 9, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 3. Você que mentalizou o número 11, vai meditar no livro de 3 João, com um capítulo. Você que mentalizou o 10, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 6. Você que mentalizou o 14, vai meditar no livro de Judas, com um capítulo. Você que mentalizou o 8, vai meditar o livro de Gênesis, capítulo 5. Você que mentalizou o 2, Eclesiastes, capítulo 7. Você que mentalizou o 7, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 2. Glórias ao Senhor Deus. Eu já vou repetir os números que foram sorteados. Atenção todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também dos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independentes do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com comprovantes das ofertas e dízimos independentes do valor terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos uma garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão.
E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que estiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresárias da sua região para eles levarem dos nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Glórias ao Senhor Deus. E eu irei apresentar, mas glórias ao Senhor Deus. Clóvis, seja muito bem-vindo. Clóvis, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eu irei apresentar mais uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite. @MileOfertaDin. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 12, Gálatas 2, o 19, Cantares 7, o 20, Esther 2, o 18, 1 Pedro 2,
o 4, 2 Pedro 1, 13, Lamentações 4, o 6, 1 João 2, o 5, Atos 10, o 1, Esdras 6, o 21, Juízes 15, o 16, Mateus 14, o 17, Joel 2, o 15, Sofonias 3, o 22, Ezequiel 7, o 3, Marcos 3, o 9, Abacuque 3, o 11, 3 João, o 10, Apocalipse 6, o 14, Judas, o 8, Gênesis 5, o 2, Eclesiastes 7, o 7, Jonas 2. Atenção, você quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único salvador de corpo, alma e espírito em sua vida? Declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. Assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos, com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. Depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. Ainda que esteja ausente de corpo ou alma, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado, nossos perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e seja uma bênção onde estiver. Atenção dos benefícios importantes em você ser seguidor ou inscrito ou membro ofertante de uma das igrejas virtuais, e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo uma vez por semana. Orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6h48 da manhã, na @ Igreja Tentação, na parte da tarde, a partir das 16h33, na @ IG1 318 37 300, até 1h12 da madrugada, na @ Igreja Bendita, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Amém. Mateus 16, 24 a 27, João capítulo 15. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, vocês de Portugal, vocês da Dinamarca, da África do Sul, da Angola, do Japão e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém.